Olá, amigos do Dá uma Força! Vamos embora para mais uma aula de farmacologia? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre vias de administração, a segunda parte dessa aula. A primeira tá lá, dá uma olhadinha lá. Se você não viu essa, procura na nossa plataforma a parte 1 de vias de administração, tá ok, galera? Vamos lá! Qual o objetivo, então, dessa aula de hoje? O objetivo é apresentar as principais vias de administração e suas vantagens e desvantagens. Vamos então dar uma relembrada na classificação das vias. Foi a aula que vimos na primeira parte de vias de administração. Então, ela pode se classificar de 4 formas principais: de maneira enteral, parenteral, transmucosa e tópica. Só relembrando, galera, enteral é aquela que passa pelo trato gastrointestinal. Parenteral já não passa, ela não passa no trato gastrointestinal. Lembra, galera? Para ao lado. Enteral remete a enterócito, que são aquelas células do intestino. Transmucosa é aquela, como o próprio nome já diz, que vai atravessar as mucosas, por exemplo, a via nasal, via oftálmica. E a tópica é aquela que usa principalmente a pele e a via inalatória, que são os pulmões. Tá bom, galera? Vamos começar então a ver as vantagens e desvantagens de cada uma dessas vias. Começando então pela vantagem da via enteral, que a gente já falou que é aquela via mais comum, que é a via oral, sublingual, aquelas que a gente tinha falado. Vamos lá, quais são as vantagens? Vantagem é segurança para o paciente, conveniência, é bem tranquilo para o paciente administrar um xarope, um comprimido, uma cápsula, é mais econômica também e tem menos efeitos adversos. Isso a gente comparar com as outras vias de administração, tá ok, galera? Então, essas são as principais vantagens da via enteral que faz com que ela seja bem escolhida, assim, quando você quer iniciar um tratamento. Mas sempre tem as desvantagens. Então, vamos ver agora quais são as desvantagens da via enteral. Bom, galera, o primeiro caso é uma absorção variável. Por quê? Porque aquele medicamento geralmente é administrado por a maioria da parte da via enteral é administrado pela via oral. Então, ele pode sofrer uma certa absorção, uma certa perda. Então, a gente vai ver tudo isso também nas próximas aulas. Pode sofrer uma absorção, uma quebra ali por alguma proteína, pelo pH, enfim. Então, é bem variável, a gente não tem como esperar certinho a taxa de absorção desse medicamento. Ele é mais variável que os outros. A irritação da mucosa também é uma desvantagem da via enteral, pode ocorrer isso. E o efeito de primeira passagem. Galera, esse aqui é o principal probleminha que acontece na via enteral. Vamos relembrar então o que é esse efeito, porque isso aí às vezes passa batido pela gente. Vamos lá. Efeito de primeira passagem é então a metabolização do fármaco antes que ele atinja a circulação sistêmica. Então, por conta da via ser enteral, passar pelos enterócitos, pode ocorrer o efeito de primeira passagem, quando passar a circulação porta, enfim, a gente já viu isso nas outras aulas. Então, só relembrando que o efeito de primeira passagem ele é muito recorrente nos medicamentos que são administrados pela via enteral. Vamos lá, então, agora falar sobre a via parenteral. É aquela via que a gente falou que tem um efeito sistêmico, que ela não passa pelo trato gastrointestinal. A resposta, então, vai ser rápida. Ela geralmente é muito usada em emergências, né? As injeções, elas promovem um efeito bem rápido porque já chega logo a medicação direto na circulação sistêmica. A dose é administrada com maior precisão, então ali você tem, pelas injeções, pelos métodos que você vai usar ali, a dose você consegue administrar ela com uma precisão maior. E pode também utilizar grandes volumes, principalmente na intravenosa, além de ser uma alternativa à via enteral. Por quê? Alguns medicamentos, na verdade muitos medicamentos, eles são disponíveis nas duas vias, tanto na via enteral quanto na via parenteral. Mas naqueles casos em que o paciente está acamado, que ele não é possibilitado de fazer a deglutição daquele medicamento, é então usada a via parenteral. Vamos ver então quais são as desvantagens dessa via. As desvantagens dela são muito importantes, galera. Ela gera mais efeitos adversos. Por que isso? Porque
a gente vai ter logo esse medicamento, esse fármaco vai estar logo direto na circulação sanguínea. Então, depois que administrou, já era, não tem o que fazer. Às vezes, quando um medicamento é administrado por algum erro, algo assim, via enteral, a gente ainda consegue fazer uma lavagem, passar uma sonda e retirar uma parte dele. Agora, fazendo a administração parenteral, isso não é possível. Então, a probabilidade de ocorrer mais efeitos adversos. Necessidade de monitoramento, justamente por isso, porque dependendo do medicamento, por exemplo, quando é um anticoagulante, precisa ser monitorado para que não haja uma toxicidade muito grande. Pode ser dolorosa também, não é? Porque é injeção. Então, geralmente, é bem dolorosa a administração parenteral, principalmente quando é subcutânea, intramuscular, e necessita de condições assépticas. Por quê? Isso é super importante. Porque se a gente não administrar essa medicação por condições assépticas, corre um risco grande de infecção. Porque a gente vai estar administrando esse fármaco, esse medicamento, diretamente na circulação sanguínea do paciente, diretamente ali. Então, se tiver qualquer tipo de bactéria, fungo, sujeirinha ali, isso pode ter um problema bem grave para o paciente. Vamos então falar agora sobre as vantagens da via transmucosa. Vamos lá. A via transmucosa, ela está sendo bem utilizada agora, né, galera? Porque as membranas biológicas são de fácil travessia, então nós temos, por exemplo, nos olhos, no nariz, é bem fácil, é uma membrana bem irrigada. Ela evita o tubo gastrointestinal, então aquela questão do efeito de primeira passagem já é reduzido. Ela vai ter, então, menos efeitos adversos também e vai ter um efeito mais local, justamente quando você quer administrar um colírio, algum medicamento para congestão nasal. É dessa forma que a gente vai usar a via transmucosa, então. As desvantagens dela são poucas. Pode promover uma irritação local, pode... na verdade, exige uma técnica asséptica também, porque isso muitos pacientes não tomam cuidado. É preciso que os colírios sejam administrados com uma certa distância, que não haja contato diretamente com o tecido, porque isso pode infectar, pode causar um problema sério ali, uma reinfecção no paciente. E pode ocorrer também efeito de primeira passagem, mas galera, é bem pouquinho, porque geralmente esses medicamentos são administrados para ter um efeito mais local, então o efeito de primeira passagem ele não é muito importante no caso da via transmucosa. Ok, galera? Vamos lá. Vamos agora falar da última via, que é a via tópica. Quais são as vantagens, então, dessa via? Ação local, o que é ótimo, né, gente? Quando a gente tem a parenteral, por exemplo, é um efeito sistêmico, não é uma ação local. Então, a gente usa aquela pomadinha, geralmente para afecções da pele e das mucosas, a gente vai usar essa via tópica. É de fácil aplicação pelo paciente, então é bem conveniente também. E tem alta superfície de absorção, principalmente quando a gente considera a via pulmonar, por conta dos bronquíolos. Eu tenho uma imensa superfície de absorção ali, o que é excelente para os medicamentos administrados pela via inalatória. Quais seriam, então, as desvantagens dessa via tópica? O efeito, ele pode ser mais demorado. Galera, lembrando que a via tópica era administrada na pele, na via intradérmica, cutânea ou pulmonar. Então, tirando o efeito pulmonar, que ele acaba tendo uma absorção rapidinha ali por conta da superfície de contato, a pele ela vai gerar então um efeito mais demorado. Pode ocorrer uma irritação local também, algumas alergias, né, reações de hipersensibilidade e, por fim, reações adversas, principalmente para aqueles medicamentos administrados pela via pulmonar, porque por conta da maior absorção pode ocorrer taquicardia, hipertensão e reações desse tipo, tá bom, galera? Bom, essa foi a aula de hoje de via de administração, espero que vocês tenham compreendido tudinho e nos vemos na próxima aula. Até logo!